Olá, futuro universitário, tudo bem? Eu sou Danilo Nogueira e hoje eu trago mais um vídeo para você de resolução de exercícios. Hoje a gente vai falar sobre concentração de soluções através de resolução de exercícios e teoria das provas da FUVEST, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Unicamp, das provas de 2013 a 2017. Fica comigo. Bom, concentração de soluções. Antes da gente começar, vamos conversar um pouco e fazer uma revisão de soluções. Soluções. O que é que são soluções? Soluções nada mais são do que misturas homogêneas entre soluto e solvente. Lembrando que misturas homogêneas são aquelas que têm uma única fase. Então veja essa figurinha aqui. A gente tem um soluto e um líquido que a gente vai chamar de solvente, e a gente vai adicionar esse soluto no solvente, misturar ele, formando então uma solução com aspecto uniforme, uma única fase. Então basicamente isso aí é solução. Então toda solução ela possui o soluto, que é o que se dissolve no solvente, e tem o solvente, que é o que dissolve o soluto, e geralmente ele é líquido. Então quais são os principais solutos cobrados em provas de vestibulares, provas do Enem? São esses aqui, ó. São sais, por exemplo, NaCl, ácidos, como exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, bases, como hidróxido de sódio, NaOH, e óxidos, como óxido de sódio. Então, esses são alguns exemplos de solutos que aparecem muito em provas e que você pega esse soluto e adiciona em alguns solventes. Então, quais são os principais solventes? A gente tem a água como o principal solvente polar. Então, a água ela é um solvente universal porque ela consegue dissolver muitos dos solutos na natureza. E aí, ela dissolve substâncias polares e ela forma o que a gente chama de soluções aquosas. Então, soluções em que o solvente é a água, ok? Mas também tem os solventes orgânicos, como por exemplo o benzeno, o tolueno, a acetona, o álcool, certo? E esses dissolvem substâncias apolares, ok? Então vamos continuando aqui. Então a gente aprendeu um pouco sobre soluções, agora vamos falar um pouco sobre concentração de soluções, certo? Então o que é concentração de soluções? Então é uma relação da quantidade entre soluto e solução. Então vamos pegar a ideia de concentração. Se você chega num local, aí você diz assim, rapaz, aqui está uma concentração muito grande de criança, por exemplo. Isso quer dizer que você tem muitas crianças em um determinado local, né? Então você está comparando o número de crianças com um número total de pessoas. A mesma coisa acontece aqui. Na concentração de soluções, a gente também tem uma relação entre quantidades. Só que dessa vez é a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Então, a gente tem, por exemplo, soluto sobre soluto mais solvente. Então, por que eu botei essa formulazinha aqui? É para você lembrar que sempre vai ser do soluto dividido pela solução, que é composta por uma parte de soluto e solvente. Só que o solvente, ele aparece como aquela parte em maior quantidade, certo? Então, por exemplo, naquela figurinha que a gente colocou, a gente botou soluto em água. O volume de água é tão grande e a quantidade de soluto é pequena. Então, a maior parte daquele volume, daquela quantidade, ela é formada, na verdade, de solvente, ok? Então vamos lá. Quando é que essa concentração pode aumentar? A concentração ela pode aumentar se a gente aumentar a quantidade de soluto ou diminuir a quantidade de solvente. Vamos supor que você esteja tomando um suco, certo? Aí você coloca açúcar no suco, toma. Aí você ainda está aguado. Aí o que você faz? Coloca mais açúcar. Aumenta o soluto e ele vai ficando cada vez mais concentrado, mais doce. Certo? A mesma coisa acontece na diminuição de solvente. Então, se você quer aumentar a concentração, você pode também diminuir o solvente, diminuir aquela quantidade de líquido que ele dissolve aquele soluto, certo? Para tornar aquela substância, aquela solução mais concentrada. É o caso do que acontece com a evaporação do solvente. Então, toda vez que acontece a evaporação do solvente, você tem que o soluto ele permanece em solução, ele não muda, e aquele solvente vai saindo, e acontece então de a tua substância ela ficar mais concentrada. Outra coisa é o congelamento do solvente. Então, se eu tenho água e sal, vamos supor,
e eu congelo, começo a congelar esse solvente, o sal ele não congela e a água passa a se congelar. Então, quando você chega àquela temperatura de congelamento, né, a temperatura de fusão ou de congelamento da água, de solidificação da água, ela vai congelar e aí vai diminuir, vamos dizer assim, a quantidade de solvente em fase líquida para dissolver aquele soluto. Certo? E quando é que a concentração diminui? A concentração diminui na situação em que você diminui a quantidade de soluto, né? Ou você aumenta a quantidade de solvente. E aumento da quantidade de solvente acontece quando você faz uma diluição, você acrescenta solvente lá. Então, por exemplo, se você pega esse suco muito concentrado e você quer tá achando ele muito azedo e tal, você faz o que? Coloca água. Quando você coloca água, você diminui a concentração, você dilui ele. Certo? E essa diluição também pode acontecer através do derretimento de um solvente que estava congelado. Certo? Então, por exemplo, quando eu pego gelo, eu coloco numa Coca-Cola, por exemplo, coloco o gelo na Coca-Cola e ele dilui, a Coca-Cola muda de sabor, porque ela fica mais diluída. Certo? Então, a gente falou um pouco dessa teoria, né, um pouco de revisão aí para a gente responder duas questõezinhas, certo? Então, essa primeira questão aí da FUVEST de 2015, questão 28, que ele diz assim: um estudante utilizou um programa de computador para testar seus conhecimentos sobre concentrações de soluções. No programa de simulação, ele deveria escolher um soluto para dissolver em água, a quantidade desse soluto em mol e o volume da solução. Uma vez escolhidos os valores desses parâmetros, o programa apresenta em um mostrador a concentração da solução. A tela inicial do simulador é mostrada a seguir. Então aqui eu tenho a tela do simulador, aqui tem a quantidade de soluto ou em mol, então ele pode selecionar aqui o cursor móvel de 0 até 1 mol e o volume da solução, ele pode 0,2 litros até 1 litro. Quando ele, dependendo de como ele posiciona aqui esse cursor, ele vai dar o resultado aqui nesse mostrador aqui, dizendo a concentração em mol por litro. Lembrando que a concentração é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução, né? Então, é a quantidade de soluto sobre solução. Então, ele pergunta: o estudante escolheu um soluto e moveu os cursores A e B até que o mostrador de concentração indicasse o valor de 0,5 mol por litro. Quando este valor foi atingido, os cursores A e B poderiam estar como mostrado em. Então, ele quer que você mostre a configuração do posicionamento desses cursores aqui, certo? Qual é o mais indicado. Então, vê só, se a concentração é 0,5 mol por litro, quer dizer o seguinte, que ele colocou pouco soluto e muito volume. Certo? Então, por exemplo, esse primeiro cursor aqui, ele diz o seguinte, ele colocou maior quantidade de mol, ele não diz aqui exatamente se foi 0,8, 0,9, mas foi um valor próximo de 1. Certo? E aqui o volume também próximo de 1. Né? Então, como esse valor aqui é maior do que esse aqui, então nunca vai dar meio, certo? Então a gente já corta isso aqui. Então a gente já sabe que a gente tem que procurar cursores em que a quantidade de mol seja baixa e a quantidade de volume seja alta. Certo? Então, por exemplo, esse B também não pode. Por quê? Porque a quantidade de mol colocada é maior do que a quantidade de volume colocado. Então, nunca vai dar um valor menor do que 1, nesse caso aqui. Então, também não pode ser B, não pode ser A, pode ser C, pode ser D, porque a quantidade de A foi menor do que a quantidade de B, e também não pode ser E. Então, a gente fica entre D e C. Então, a gente tem que posicionar então, os cursores de forma que fique de 1 para 2, né? A proporção 0,5. Então, por exemplo, aqui a resposta fica sendo a letra D, porque aqui fica mais ou menos um 0,4, vamos supor, 0,4 e aqui próximo a 0,8. Então, 0,4 dividido por 0,8 litros dá exatamente 0,5 mol por litro. Aqui o valor daria muito maior, vamos supor aqui que seja 0,2, então ficaria 0,2 para 0,8. Né? Então 0,2 por 0,8 ficaria em torno de 0,25 mol por litro. Certo? Seria a concentração menor. Certo? Então o gabarito da questão fica sendo letra D. Okay? Então isso aqui foi uma questão para a gente ver o princípio, né, de concentrações, que é aquela relação de quantidade de soluto sobre quantidade de solução. Okay? Vamos para outra questão. A outra questão diz assim, foi uma questão da Unicamp, 2016, questão 28. Ele diz: alguns trabalhos científicos correlacionam as mudanças nas concentrações dos sais dissolvidos na água do mar com as mudanças climáticas. Entre os fatores que poderiam alterar a concentração de sais na água do mar, podemos citar a evaporação e congelamento da água do mar,
chuva e neve, além do derretimento das geleiras. De acordo com o conhecimento químico, podemos afirmar corretamente que a concentração de águas no mar aumenta com o derretimento das geleiras? Não. O derretimento das geleiras faz diluir aquela concentração aquela solução da água do mar. Então ela vai diminuir a concentração. B. Diminui com o congelamento e com a evaporação da água do mar. O congelamento, ok, ela aumenta, na verdade, o congelamento ele aumenta, como a gente viu na parte teórica, aumenta a concentração da água do mar. Por quê? Porque diminui a quantidade de solvente líquido. O solvente, parte do solvente se transformou sólido, né? Congelou. E a evaporação também, você diminui aquela quantidade de solvente. C. Aumenta com a evaporação, você já evaporou, diminuiu o solvente, aumentou a concentração, ok, tá certo. E o congelamento da água do mar, ok, e diminui com a chuva ou neve, realmente. Tanto a chuva quanto a neve faz o que? Faz diluir aquela tua concentração. Certo? Então, fica o gabarito da questão como sendo a letra D. D não, C. Ok? Vamos lá, continuar a resolução das questões. Então, a gente aprendeu que a concentração de soluções é a relação da quantidade entre soluto e solução. E agora vamos ver quais são as principais concentrações. Então, como principais concentrações a gente tem a concentração comum, que ela é medida da massa de volume, a massa de soluto sobre o volume de solução. A gente também a molaridade, que pode ser representada por mol por litro, que é o número de mols de soluto sobre o volume de solução. Temos também a porcentagem em volume, que é representado por porcentagem V sobre V, que é o volume de soluto sobre o volume de solução. E temos também o parte por milhão, que é a parte de soluto por milhão de partes de solução. E a gente vai ver que tem algumas unidades representativas, como a miligrama por quilograma e mililitro por metro cúbico. A gente vai aprender isso aí direitinho. Então, começando com a concentração comum. A concentração comum ela é medida em gramas por litro e ela identifica a massa de soluto sobre o volume de solução. Então, está aqui a formulazinha. Concentração comum representada por C igual a massa de soluto sobre o volume da solução. Então, imagine o seguinte, que eu tenho aqui um volume, certo, de 1 litro, e eu adiciono soluto. O soluto está representado por essas bolinhas verdes aqui. Então, a quantidade de soluto que eu adiciono em gramas, dentro desse volume de 1 litro, vai me dar exatamente minha concentração comum, em gramas por litro. Então, muitos cálculos desse assunto são feitos por regra de 3 simples. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma concentração comum de 20 gramas por litro. Ou seja, quer dizer que em cada 1 litro há 20 gramas de soluto. Certo? Então, se eu pego e diminuo esse meu volume para meio litro, a quantidade de soluto em gramas também diminui proporcionalmente. Então, se eu diminuir para meio litro, eu também vou ter apenas metade das gramas de soluto. Então, 10 gramas de soluto. Então, se eu duplico o meu volume de solução, eu também vou duplicar a minha quantidade de soluto dissolvido. Então, em 2 litros, há 20 gramas de soluto. No caso aqui é 40 gramas de soluto. Okay? Então, isso aqui está errado. Viu? 40 gramas de soluto. E em 10 litros, se eu multiplico por 10 esse meu volume, eu também vou ter uma quantidade de soluto multiplicada por 10. Então, vai se tornar 200 gramas de soluto. Entendido aí? Beleza? Então, vamos responder essa questãozinha da Unicamp 2015, questão 81, que ele diz assim, ó. Prazeres, benefícios, malefícios, lucros cercam o mundo dos refrigerantes. Recentemente, um grande fabricante nacional anunciou que havia reduzido em 13 mil toneladas o uso de açúcar na fabricação de seus refrigerantes, mas não informou em quanto tempo isso ocorreu. O rótulo atual de um de seus refrigerantes informa que 200 ml do produto contém 21 gramas de açúcar. Então, perceba que ele dá uma relação entre volume do produto e soluto, 21 gramas de açúcar. Utilizando apenas o açúcar economizado, aqueles 13 mil toneladas, pelo referido fabricante, seria possível fabricar aproximadamente quantos litros de refrigerante? Então, vamos lá.
Então, quais são os dados que ele dá para a gente? Ele diz que a redução de açúcar foi de 13.000 toneladas. E tem que lembrar, então, que 13.000 toneladas, toneladas equivale a 1.000 quilos, e cada 1.000 quilos equivale a 1.000 gramas. Então, 13.000 toneladas é a mesma coisa de 13.000 vezes 10 a sexta gramas. Certo? Por quê? Porque uma tonelada é 1.000 quilogramas, e 1.000 quilogramas e 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, vai ficar 1.000 vezes 1.000, 1 vezes 10 a sexta. E ele informou também que no rótulo do refrigerante tem que cada 21 gramas de açúcar em 200 ml de refrigerante. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Se a cada 200 ml de refrigerante a gente tem 21 gramas de açúcar, para os 13.000 toneladas, ou seja, 13.000 vezes 10 a sexta gramas de açúcar, quantos volume de refrigerante isso representa? Fazendo essa regra de 3, então eu pego 200, multiplico por 13.000 vezes 10 a sexta, e divido por 21. Então, fazendo esses cálculos, eu vou ter 123,809 vezes 10 a nona mililitros, certo? Lembrando que a unidade aqui está em mililitros, só que ele deu a questão aqui em litros. Então, a gente tem que transformar mililitros para litros. Como é que a gente transforma? A gente tem que lembrar que 1 ml equivale a 10 a menos 3 litros. Certo? Lembrar que o mililitro, mili, equivale a 10 a menos 3. Então, ficaria 123,809 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 3 litros. E com isso, lembrando que 1 ml é 10 a menos 3 litros, com isso a gente tem que o volume vai ser 124 vezes 10 a 6 litros. 10 a 6 litros que equivale a milhão. Então aqui o gabarito da questão fica sendo letra A, 124 milhões de litros de refrigerante. Ok? Vamos lá, continuando nossa revisão. Molaridade, uma outra concentração é a que a gente chama de molaridade, que é mol por litro. Então ela indica o quê? O número de mols de soluto pelo volume de solução. E aqui está a formulazinha dele. Molaridade é igual ao número de soluto vezes volume da solução em litros. Então vamos lá, mesma coisa. Imagina essa figurinha, tem um litro de solução e coloco o soluto aqui. Coloco o soluto em uma quantidade X. Então essa quantidade X de número de mols naquele volume vai indicar exatamente a solução. Então, qual é a sacada aqui? Lembrar que geralmente nas questões é fornecido em massa, a quantidade de soluto em massa. E aí você precisa transformar para mol, para trabalhar com molaridade. Mas como é que a gente faz isso aí? A gente faz utilizando essa formulazinha do número de mols. O número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar. E lembrando que para definir essa massa molar, você precisa ter a fórmula molecular do composto, saber a quantidade de átomos que tem de cada um nos compostos e conhecer também a massa molar desses átomos para fazer o cálculo e somar. Se você não sabe calcular a massa molar, então vou deixar um link aqui para você clicar e ir para um conteúdo, um artigo, onde eu explico direitinho como é que calcula essa massa molar, certo? Pronto. E o volume geralmente é fornecido em mililitros. Aí você precisa transformar ele em litro. Por quê? Porque a molaridade ela é dada em mols por litro. E como é que você faz essa transformação? Sabendo que 1 ml é 0,001 litros, ou 10 a menos 3 litros. Sabendo disso, vamos ver essa questão aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, de 2015. Questão 43. Ele diz assim, o trióxido de arsênio, AS2O3, é utilizado como quimioterápico no tratamento de alguns tipos de leucemia mieloide aguda. O protocolo de um determinado paciente indica que ele deve receber uma infusão intravenosa dentro da veia com 4,95 mg de trióxido de arsênio, então a quantidade aqui em miligramas, a massa de trióxido de arsênio, diluídos em soro fisiológico até o volume final, o volume da solução final, 250 ml. Então a gente deu aqui uma quantidade em massa, em miligramas, do soluto e o volume final da solução em mililitros. E ele pede a concentração em mol por litro do trióxido de arsênio. Certo? Então, ele quer em mol por litro. A gente tem que transformar essa quantidade de soluto em mol e a quantidade e o volume da solução em litro. Então, vamos lá. Qual é o objetivo? Calcular o mol por litro. Vamos lá. Então, quais são os dados? A massa está em miligrama, 4,95 miligramas. Para a gente transformar para grama, a gente tem que andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, então vai ficar 0,00495 gramas. A massa molar é 198 gramas por mol
E como é que eu calculei essa massa molar? Conhecendo a fórmula molecular do trióxido de arsênio. Então, AS2O3, eu tenho 2 átomos de arsênio, cuja massa molar dele é 75 gramas por mol, então 2 vezes 75 é 150, e eu tenho 3 átomos de oxigênio, cuja massa molar dele é 16 gramas por mol, então 3 vezes 16, 48. Quando eu somo esses dois aqui, 150 por 48 vai dar 198 gramas por mol. Então essa é a massa molar que eu tenho do trióxido de arsênio. E o volume de 250 ml, que é transformando para litro, eu ando também 3 casas para a esquerda, 3 casas decimais para a esquerda, com a vírgula, né, para a esquerda, então vai ficar 0,25 litros. Então, com isso, eu utilizo a fórmula direta, que é número de mols dividido por volume de solução. Lembrando que eu não tenho número de mols, eu preciso calcular, porque eu tenho um número de massa, né? A massa tem uma quantidade em gramas, não é isso? Então, eu preciso calcular esse número de mols. Como é que eu faço? Através da fórmula massa sobre massa molar que a gente viu. Então, ó, a massa sendo 0,00495 dividido por 198, eu vou ter, então, 2,5 vezes 10 a menos 5 mols. Utilizando, então, a fórmula da molaridade, eu tenho que a molaridade é número de mols dividido pelo volume da solução. Então, o número de mols eu calculei, 2,5 vezes 10 a menos 5, dividido pelo volume da solução em litros, que é 0,25 litros. Isso aí me dá 10 a menos 4 mol por litro. E aí, o gabarito da questão fica sendo a letra C. Ok? Uma outra solução, concentração, é a porcentagem em volume, que ele mede o quê? O volume de soluto sobre o volume de solução, vezes 100. Então, é um percentual de volume representado daquele soluto. Okay? Tá aqui a formulazinha, volume da solução do soluto sobre o volume da solução vezes 100. Certo? Geralmente, os solutos, nesses casos, são líquidos. Os solutos são líquidos. Certo? E aí a gente pergunta, ó, geralmente é o mais cobrado em prova, mas como fazer, ou seja, como calcular o volume de soluto? Geralmente, o volume de soluto é o exigido. Então, é simples, é só você pegar esse volume da solução e passar multiplicando aí pelo percentual, pela porcentagem. Então, para obter o volume de soluto dissolvido, é só você pegar a porcentagem e multiplicar pelo volume da solução. Então, e o volume da solução? Geralmente é fornecido em mililitros ou em litros. Mas o que você tem que saber é que as duas unidades devem ser iguais. Então, todo o volume, tanto o volume da solução quanto o volume de soluto, você deve trabalhar com as mesmas unidades. Okay? Então, vamos ver essa questão aí da Unicamp, do ano de 2017, questão 78. Ele diz assim: é muito comum o uso de expressões no diminutivo para tentar diminuir a quantidade de algo prejudicial à saúde. Se uma pessoa diz que ingeriu 10 latinhas de cerveja, 330 ml cada latinha, e se compara a outra que ingeriu 6 doses de cachaçinha de 50 ml cada, pode-se afirmar corretamente que, apesar de, em ambas as situações, haver danos à saúde, a pessoa que apresenta a maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu. Então ele faz aqui as questões e ele diz alguns dados aqui. Ó. Teor alcoólico da cerveja é 5% em volume. Isso quer dizer que 5% de álcool, né, do soluto líquido, álcool, em um determinado volume de solução. E o teor alcoólico da cachaça é 45%. Ou seja, de cada 100 ml, vamos falar de 100 litros ou 100 ml, 45 é de álcool naquela solução. Então vamos lá. Quais são os dados que ele dá? Então, o volume de uma latinha de cerveja é 330 ml. Como foram 10 latinhas, a gente tem então o volume total ingerido, que a pessoa ingeriu de cerveja foi 3.300 ml. O volume de uma dose de cachaça é 50 ml. Quem toma 6 doses, toma 6 vezes 50 ml, toma então 300 ml. Qual é a fórmula que a gente utiliza? Percentual é o volume de soluto sobre volume de solução. Então, o cálculo, para calcular o volume de soluto, né, ou seja, o volume de álcool ingerido pela pessoa, vai ser o percentual vezes o volume da solução. Só pegar esse volume da solução e passar para lá multiplicando. Então, vamos lá. No caso da cerveja, qual foi o volume de álcool? É o percentual dele, que é 5%, vezes o volume da solução, ou seja, o volume total que ele ingeriu foi 3.300 ml. Fazendo essa multiplicação de 5% vezes 3.300, a gente tem 1.650 ml. Na verdade, aqui é 165 ml, viu? Isso aqui não é 1.650, é 165 ml. E no caso da cachaça, a gente tem o volume de álcool da cachaça é 45% vezes 300.
Se a gente pega essa multiplicação 45% vezes 300, a gente tem então 135 ml. Então com isso a gente pode concluir que a cerveja, a pessoa que ingeriu cerveja ingeriu mais quantidade de álcool do que a da cachaça. E ingeriu, lembrando que aqui é 165 e não 1650, ingeriu basicamente 30 ml a mais de álcool do que o rapaz que tomou a cachaça. Então com isso, respondendo a questão, a gente diz: a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu o que? Cervejas, as latinhas de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico, ou seja, o percentual, e o volume ingerido é maior nesse caso. Exatamente. O produto, então a multiplicação entre o teor alcoólico e o volume ingerido é maior, o que a gente viu. Então o gabarito da questão fica sendo letra C. Bom, então vamos continuar agora a nossa revisão. Vamos falar um pouco sobre a concentração partes por milhão. Partes por milhão, também chamada por ppm, ela representa a uma parte de soluto em relação a 10 a sexta. 10 a sexta é 1 milhão. Então, 10 a sexta partes de solução. Quando a gente fala parte, é porque independe da unidade que você esteja utilizando. Mas você tem que utilizar a mesma unidade. Então, por exemplo, 1 grama de soluto por 10 a sexta gramas de solução. 1 litro de soluto por 10 a sexta litros de solução. Tem que ser a mesma unidade nas duas situações. Então, se a gente considera então uma parte por milhão em massa, então a gente tem, por exemplo, 1 grama de soluto sobre 10 a sexta gramas de solução. Então, isso aqui, 10 a sexta gramas, vai ficar 1 grama sobre 1 milhão de gramas. Isso aqui eu posso representar como sendo 1 sobre 1000 gramas dividido por 1000 gramas. E aí, se você fizer esse cálculo, você vai ver que é exatamente 1 sobre 1 milhão, né? E aí, só para lembrar você, isso aqui seria então uma divisão, né, de fração. E na divisão de fração você faz o quê? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, se você pegar esse valor aqui, repetir ele e multiplicar pelo inverso dessa outra fração aqui, você vai obter exatamente esse 1 sobre 1 milhão aqui, certo? Pronto. Então, eu reescrevi essa relação de 1 sobre 1 milhão dessa forma. 1 sobre 1000 dividido por 1000 gramas. Por quê? Para a gente estabelecer uma unidade mais, vamos dizer, acessível para o trabalho. Então, porque 1 sobre 1000 gramas é a mesma coisa de 1 miligrama. E 1000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma. Então, a gente pode dizer então que 1 ppm é a mesma coisa de 1 miligrama de soluto em 1 quilograma de solução. Então, se você pegar 1 miligrama de um determinado soluto e coloca em 1 quilograma de solução, essa representação é de 1 parte por milhão. Essa concentração é de 1 parte por milhão. Ok? Vamos analisar agora a parte por milhão em relação de volume. Então, imagine que eu tenho 1 litro de soluto dividido por 10 a sexta litros de solução. Então, eu faço a mesma coisa, 1 litro sobre 1 milhão de litros. Depois eu pego e represento 1 sobre 1000 litros, dividido por 1000 litros. Aí eu tenho que 1 sobre 1000 litros é a mesma coisa de 1 ml, e 1000 litros é a mesma coisa de 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico é um volume que representa 1000 litros. Então, eu tenho aqui 1 ppm é a mesma coisa de 1 ml sobre 1 metro cúbico. Vamos supor que eu queira desinfetar a minha caixa d'água. A minha caixa tem 1 metro cúbico. Aí eu pego 1 ml de água sanitária, de hipoclorito de sódio, e eu pego e adiciono lá. Então, a minha concentração lá vai ser 1 ml em 1 metro cúbico, ou 1 parte por milhão, 1 ppm. Ok? Vamos ver como é que foi cobrado esse tipo de assunto nas questões. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2013, na questão 36, ele fala assim, ó. Na questão 36, ele fala assim: na combustão do diesel, o enxofre presente é convertido em dióxido de enxofre, que é uma das principais causas de chuva ácida. Até o fim de 2013, o diesel S1800, que contém 1800 ppm de enxofre, ou seja, parte por milhão expressa em massa, será totalmente abolido no país. Atualmente, o diesel mais vendido é o diesel S500, que é 500 ppm de enxofre. A emissão de SO2 por tonelada de diesel para o diesel S500 e S1800, respectivamente, de... Então, vamos lá. Vamos fazer a revisão. Lembrando que 1 ppm é uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solução, e que a gente viu que
Um ppm também é 1 miligrama por quilograma ou 1 mililitro por metro cúbico. Como é que a gente está trabalhando? Em massa, né? Ele deu ppm em massa, então a gente vai trabalhar com miligrama por quilograma. Então, ó, 1.800 ppm quer dizer 1.800 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Certo? Então, a concentração é em cada quilo de diesel eu tenho 1.800 miligramas de enxofre. No diesel 500 ppm, a cada quilo de diesel eu tenho 500 miligramas de enxofre. Então, ó, só que ele quer, a gente está considerando aqui cada quilo de diesel, só que ele quer, ó, a emissão de CO2 por tonelada de diesel, por tonelada. Então o que é que eu tenho que fazer? Transformar isso aqui em tonelada. Para transformar esse quilo aqui de diesel em tonelada, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então o que é que eu faço? Eu multiplico aqui em cima por 1.000 e aqui embaixo também por 1.000. Certo? Então com isso eu tenho uma relação que 1.800 miligramas vezes 1.000 vai se transformar em 1.800 gramas. E aqui 1 quilograma vezes 1.000 vai se transformar em 1.000 quilos, que é a mesma coisa de uma tonelada. Então eu tenho a concentração aqui em 1.800 gramas por tonelada. É exatamente o que ele pede. A emissão de CO2 por tonelada de diesel. Então é 1.800 gramas. Então a gente já sabe que vai ser a letra A. Mesma coisa acontece com 500 ppm, 500 miligramas por quilo. 500 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Então se eu multiplico por 1.000, eu vou ter então 500 gramas de enxofre dividido por 1 tonelada de diesel. Então com isso o gabarito da nossa questão fica sendo a letra A. Pronto, vamos falar agora um pouco, continuando nossa revisão, de coeficiente de solubilidade. Então, o que é um coeficiente de solubilidade? Vê só, os solventes, eles têm a capacidade de dissolver limitada. Ou seja, se você pega um determinado volume, a uma determinada temperatura, um determinado solvente, por exemplo, água, e for adicionando soluto, ele não dissolve para sempre esse soluto. Ele vai se dissolvendo aos poucos, certo? Dissolve, você bota uma pequena quantidade, ele dissolve. Vai aumentando a quantidade, ele dissolve. Só que chega uma hora que ele chega na sua saturação máxima. A gente diz a quantidade máxima de soluto dissolvido naquele solvente a uma determinada temperatura. A partir daí, toda a quantidade de soluto que eu adicionar, ela não vai mais dissolver. E ela vai ser depositada no fundo do recipiente, como a gente chama de corpo de fundo, como um precipitado. Certo? Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que um solvente é capaz de dissolver a uma determinada temperatura. Certo? Então, é o máximo que ele consegue dissolver ali. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma concentração, um coeficiente de solubilidade de 20 gramas por litro. Isso quer dizer o seguinte, que em 1 litro ele dissolve 20 gramas de soluto. Se eu diminuir esse volume pela metade, ele também só vai dissolver 10 gramas de soluto. Também metade dessa quantidade máxima também diminui, 10 litros. Se eu duplico o meu volume, essa quantidade máxima de soluto também vai aumentar, vai duplicar também. Então vai para 40 gramas essa capacidade de dissolução. Percebe? Então a capacidade de solução de um determinado solvente vai depender da quantidade, o volume de solvente lá que ele tenha. Se eu aumentar a minha quantidade de solvente, ele aumenta a capacidade, eu consigo adicionar mais soluto para ele dissolver. Certo? Então, é o exemplo aqui. Ó. Vamos supor que essa aqui seja meu coeficiente de solubilidade máximo. Certo? Então, ó, eu pego 10 gramas, quando eu coloco 10 gramas em 1 litro, ele dissolve completamente. Quando eu coloco, adiciono ainda mais soluto e chego a 20 gramas em 1 litro, ele chega no meu limite máximo. Se eu colocar 21 gramas, 20 gramas vai ficar dissolvido, mas aquele excesso de 1 grama vai ficar depositado como precipitado. É isso representado aqui na corzinha amarela. Então a gente termina mostrando 3 classificações de soluções. A solução insaturada, que é quando a quantidade de soluto ela é menor do que aquela máxima permitida, ou seja, ele consegue dissolver por completo. A solução saturada, que é quando a quantidade de soluto ela está exatamente no limite, a quantidade máxima permitida, e aí qualquer acréscimo que eu colocar, ela vai ser depositada, ela não vai conseguir mais dissolver, ele vai ser depositado como corpo de fundo. E a solução saturada com corpo de fundo é essa, quando eu adiciono, coloco uma quantidade de soluto superior à máxima permitida. Nesse caso aí, todo aquele excesso vai ser depositado. É o exemplo quando você vai fazer o seu suco e você adiciona o açúcar. Então você adiciona o açúcar, mistura, ok, tudo bem, adicionou. Se você coloca muito açúcar,
aquele excesso de açúcar que não foi dissolvido, ele vai ficar depositado no fundo do teu copo. Aí quando você termina de tomar teu suco, que olha, tá o açúcar lá no fundo do copo. Aquele açúcar, ele foi desperdiçado, porque ele não entrou na solubilização, ele não dissolveu. Você colocou uma quantidade de açúcar em excesso. Entendeu aí? Beleza. Pronto. Então, ó, a solução insaturada, eu tenho uma quantidade menor de soluto, tenho uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente, a máxima permitida. Na solução saturada, eu tenho uma quantidade no limite máximo, a quantidade de soluto no limite máximo. E a solução saturada com corpo de fundo, eu tenho uma quantidade superior, quantidade de soluto superior à máxima permitida, e aí o excesso vai ser precipitado. Então vamos ver como é que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015, questão 44, cobrou esse assunto. Ele diz assim, ó, uma solução 1 aquosa saturada, então já dá uma informação aqui, ó, saturada. Isso quer dizer o quê? Que saturada de K2CR2O7, de cromato de potássio. Já está, então, na sua quantidade máxima dissolvida, certo? Ela já está saturada. De cor laranja é adicionada água pura até dobrar seu volume. Então, quando ele adiciona o volume, ele dilui, então aumenta a capacidade daquela solução de dissolver K2CR2O7. Manter a temperatura constante. Por que ele mantém a temperatura constante? Porque se mudar a temperatura, muda também esse coeficiente de solubilidade. Ele aumenta, o solvente aumenta a sua capacidade de dissolver. Aí, a seguir, são adicionados alguns cristais de K2CR2O7 sob agitação constante. Ou seja, como você aumentou o volume, você aumentou a sua capacidade de dissolução, então você pode adicionar mais que não vai formar precipitado. Até que ocorra o aparecimento de um precipitado. Então ele foi adicionando e depois terminou formando o precipitado lá embaixo. Aparelho precipitado, obtendo essa solução 2, conforme esquematizado no desenho abaixo. Aí, considerando as concentrações de K2CR2O7 nas soluções, pode-se afirmar aqui. Então ele dá algumas afirmações aqui para a gente analisar. Ele diz assim, a concentração na solução 1 é o dobro da concentração na solução 2. O precipitado é solubilizado quando se mistura as soluções 1 e 2. Ele vai dar várias situações. Então vamos analisar aqui. Ó. Então a solução 1 ele tinha o quê? Ele tinha uma solução saturada. Isso quer dizer que ele tinha a quantidade de soluto no limite da capacidade de dissolução do solvente. Vamos supor aqui que seja 20 gramas, certo? Ele está nessa capacidade limite de 20 gramas em 1 litro. Aí o que é que ele fez? Então a minha concentração aqui é 20 gramas em 1 litro. Aí o que é que ele fez? Ele duplicou o volume. Quando ele duplicou o volume, aquela solução que era saturada, ela se transformou em saturada. Por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de soluto, 20 gramas, mas agora com o dobro de volume. Então ele seria capaz de dissolver 40 gramas de soluto, mas só tem 20 gramas de soluto. Certo? Então se tornou insaturado. Aí o que é que ele fez? Começou a adicionar soluto até precipitar. Então ele voltou a adicionar soluto. Quando ele voltou a adicionar soluto, ele adicionou até a nova limite máximo daquela solução, que foi de quê? 40 gramas. E a partir daí começou a formar o precipitado. Então formou uma solução saturada com corpo de fundo. Certo? Então, aqui o que acontece? Essa solução ela está saturada e o excesso está indo como precipitado. Então, qual é a concentração então aqui dele? É 40 gramas dividido por 2 litros, que é a mesma 20 gramas por litro daqui. Ó. Então perceba o seguinte, que tanto a solução 1 quanto a solução 2 eles têm a mesma concentração, porque elas estão saturadas à mesma temperatura. Percebe? Então, como o solvente é o mesmo, à mesma temperatura, a capacidade dele de dissolver é exatamente igual. Então, duas soluções saturadas, independente do volume, independente do volume que você tenha, com certeza elas estão na mesma concentração. Ok? Então, ó, o gabarito da nossa questão fica na letra E, onde ele diz assim, ó, concentração da solução 1 é igual à concentração da solução 2. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, onde a gente trabalhou concentração de soluções e a gente viu de uma forma teórica associada a questões de resolução de exercícios de questões que foram cobradas em alguns vestibulares, né? Se você gostou, achou que isso foi produtivo para você,
deixe seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva em nosso canal, certo? E aí eu quero também fazer um convite para você. Se você tem interesse e que eu lhe assessore no particular, ou seja, eu te ajude a estudar, tanto para o Enem quanto para vestibulares, de forma individualizada, clica neste link que eu estou deixando aqui embaixo nos comentários e eu vou entrar em contato com você para lhe apresentar os planos que a gente tem e como é que eu posso dar essa assessoria para você, ok? Faça isso, deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal e se você quiser minha ajuda particular, vai lá e clica no link e faz teu cadastro aí, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.